Olá, seja bem-vindo ao canal e esse é o segundo vídeo da série de criminologia. Se você não assistiu o primeiro vídeo, volta lá, assista o primeiro vídeo, que vai ser melhor para você compreender esse tema. E nesse vídeo eu vou tratar acerca da escola clássica. A escola clássica que foi a primeira a pensar o delito, a questionar os fundamentos da pena. E ela faz oposição, então, à escola positiva, que vai ser a próxima escola estudada. A escola clássica, ela surge em decorrência das críticas que foram destinadas a todo um direito penal vigente e no século XVIII na Europa. Nesse momento, a Europa ela vivenciava, então, a Revolução Francesa, baseada nos pensamentos iluministas, pensamentos liberais e humanistas. Para que se compreenda essas críticas que foram destinadas ao direito penal, é necessário fazer uma exposição do contexto vivenciado pela Europa naquela época, da realidade social. E a Europa, ela estava superando um regime de inquisição que vinha desde o século XIII. Esse regime de inquisição, ele tinha como base concílios, então o Concílio de Verona de 1184, o Concílio de Latrão de 1215, uma série de bulas papais que eram normatizações da época. E o processo penal, toda a condução da investigação criminal, ela era muito diferente da que nós temos hoje. Então não havia, como hoje existe, uma série de garantias ao acusado. Naquela época, o processo ele era informal, não havia então uma regulamentação específica, um trâmite, um devido processo legal. As denúncias, elas eram anônimas. O que dava início ao processo era uma denúncia anônima, uma denúncia abstrata, vaga. A identidade daquele delator nem mesmo era anunciada, o que evidenciava aquele período de intolerância e sacralização. Naquele momento, a igreja ela estava unificada ao Estado. Então, quando inicia a Inquisição, há essa junção da igreja e do Estado e uma série de delitos que são considerados delitos de lesa majestade divina são incluídos como crimes. Então, há todo um sistema de produção de provas, um sistema de instrução probatória, onde cada prova tem um valor específico e a confissão é a maior das provas. Então, o que se buscava em todo o tempo era que esse acusado ele confessasse a realização do crime. Mas para obter a confissão, era possível realizar qualquer espécie de tortura. E quando uma pessoa está sob tortura, ela confessa até o que ela não fez. Então veja, não havia nenhuma espécie de justiça nessa instrução processual. Havia todo um viés psicanalítico, de um estudo de sadismo e da repressão do corpo. As penas eram cruéis, mutilação, tortura, tudo isso era permitido. E também houve um período de caça às bruxas. Então, todo aquele que realizasse alguma heresia, alguma feitiçaria ou tivesse algum envolvimento com plantas medicinais, até mesmo, era considerado bruxa e poderia ser condenado a ser queimado em praça pública. Esse método penal, ele tinha um caráter universal das denúncias, então qualquer um poderia fazer uma denúncia, sem ser identificado, como já dito. Havia uma inexistência de separação entre a figura do acusador e do julgador. Então veja, uma parcialidade. O sistema era baseado em um modelo repressivo,
com autorização irrestrita para o uso de tortura, e haviam 3 espécies de jurisdições penais. Então, o Tribunal Central, que ficava junto ao rei, o Tribunal Local, que era nas cidades, e o Tribunal Eclesiástico, que era o tribunal da igreja, onde eles buscavam desvendar os crimes contra as doutrinas cristãs. A partir do século XV, houve uma secularização e todo um movimento para expurgar o domínio da religião da esfera civil, separar então a religião do Estado. Isso ocorreu principalmente em razão do avanço da ciência. Nós temos ali a figura do Copérnico no final do século XV, início do século XVI, que afirma que a Terra não é o centro. Há toda uma fragilização daquilo que a Igreja ela acreditava e trazia como verdade. Também Giordano Bruno, que foi seguidor do Copérnico, foi condenado por heresias, por não acreditar na Trindade, na virgindade de Maria, não valorizar as imagens. Ele foi o responsável por trazer o pluralismo cósmico, pela afirmação de que as estrelas eram sóis e ao redor delas haviam outros planetas e que a Terra não era o centro do universo. Ele foi condenado à fogueira em 1600, em Roma. Colombo também com a teoria da esfericidade, falando que a Terra não era plana. Então veja, uma série de estudos que realizam esse descentramento no plano teorético, agora retirando as verdades trazidas pela Igreja. Nesse momento, há também um rompimento do monopólio da produção do saber. Então, a Igreja também ela acaba se desvinculando da educação, caminha separada da religião. A ciência não foi recepcionada pela religião, e a ciência acaba se desenvolvendo, então, destituída de fé, herética, isso em razão da intolerância da Igreja na época. Então, ela passa, inclusive, a negar a existência de Deus. E com isso, há todo um declínio no sistema inquisitório. Final do século XVII, início do século XVIII, há essa desconstrução das verdades reveladas pelo clero. Também no direito penal, há um discurso plurifatorial do crime, essa potencialização da gravidade do delito, a questão da predestinação do crime. Na medicina há um avanço, então as doenças psíquicas são aos poucos identificadas e inclusive separado a bruxaria do doente mental. Então os bruxos eram muitas vezes considerados heréticos, quando na verdade não se passavam de pessoas com algum distúrbio, alguma doença mental. Também nesse momento há de declínio do sistema inquisitorial. Os tribunais centrais eles passam a ser mais rígidos com relação aos julgamentos realizados pelos juízes locais. E esses juízes locais eles não podem mais decidir os casos de crime de lesa majestade divina. Todo caso de crime de lesa majestade divina deveria ser revisado pelo Tribunal Central, ainda que o acusado ele não recorresse da decisão que foi destinada a ele. Em 1640, a feitiçaria ela deixa de ser um delito e há toda uma laicização, tanto do direito penal como desse processo penal tão precário ainda. Há uma série de alterações na legislação decorrentes desse momento. Então, a exigência de evidências convincentes para haver a condenação, não apenas uma confissão baseada em tortura, adoção de regras rigorosas para permitir o uso da tortura apenas em casos excepcionais,
decretos que restringiam, até mesmo eliminavam alguns julgamentos, alteravam aquilo que era considerado crime. Nesse momento, então, surge esse pensamento humanista e racionalista, há esse rompimento com o direito penal medievo, há uma crítica a esses valores inquisitoriais, essa humanização ela era incompatível com esses métodos de intervenção fundados em intervenção corporal e psicológica rudimentar. Então não era possível permitir que se continuasse a utilizar esses métodos. Há toda uma estrutura principiológica que é construída no direito. Então, os princípios da ampla defesa, do contraditório, uma série de princípios que surgem, emergem no direito. E é nesse cenário que surge a escola clássica, trazendo então fundamentos do direito penal. O primeiro fundamento do direito penal é a lei. A lei ela deve ser taxativa, todos devem se subordinar a ela deve ser abstrata, geral e anterior à ocorrência do crime. Também como um fundamento, nós temos o pacto social, esse contrato que cada ser humano assinou para poder conviver em sociedade. Há uma ideia de que a penalização precisa ocorrer àquele que é livre e consciente. Então, a definição do que seria o livre-arbítrio e a culpabilidade. E esse pacto social, ele foi aderido pelas pessoas de forma voluntária para que elas se submetessem a uma penalidade. Então, veja, há também uma noção de justiça retributiva. Kant vai tratar dessa retribuição do mal pelo mal. Então, a partir do momento que ocorre essa violação da lei penal, essa pessoa ela assume essa penalidade. A partir do momento que houve a violação do pacto, é possível aplicar a penalidade. Essa humanização também trouxe um processo de contraditório, o processo se tornou público, então agora era verificado quem fazia as denúncias, quem era o delator, toda uma presunção de inocência nesse processo, a reestruturação probatória do processo, então deve ser comprovado a ocorrência desse crime. O magistrado ele deve ser imparcial e há toda uma dessacralização do delito, esse rompimento com a igreja. Os princípios do iluminismo penal, como liberalismo, tutelas do direito civil contra o arbítrio punitivo, o justnaturalismo prevalecendo sobre o teocentrismo também se fazem presentes nesse momento, principalmente porque é nesse momento que o iluminismo ele ganha tanta força. O iluminismo de Rousseau, Hobbes, Locke, que traz a igualdade e a liberdade plena no estado originário, essa noção de um direito natural, que vai contra todo esse governo absolutista, esse poder exacerbado do rei, criticando o sistema penal vigente através dessas teorias contratualistas. Essas teorias elas servem de base para a escola clássica, que se baseia no justnaturalismo, que é esse direito natural que decorre da natureza eterna e imutável do ser humano, é inerente ao ser humano. Isso é um conceito de Hugo Grocio. Nós também temos na Antígona, da mitologia grega, escrita por Sófocles, onde a Antígona ela reivindica o sepultamento do seu irmão, mesmo tendo o rei Creonte condenado ele a não ser sepultado. Então ela invoca o direito natural, dizendo que aquilo era algo anterior até mesmo às leis humanas. O contratualismo, que é esse contrato social que deve ser útil, deve servir para os fins ao qual ele foi criado. O Estado ele só surge a partir de um grande pacto entre os homens e no qual eles vão ceder parte da sua parcela de liberdade em prol de uma segurança coletiva. Nesse momento,
A burguesia, ela estava em ascensão e ela buscava afastar o arbítrio e as opressões do poder do soberano. Então ela se utiliza desses fundamentos para encontrar limites a esse estado. A escola clássica, ela traz concepções sobre a legitimidade do direito de punir, a natureza do delito e inclusive a finalidade da sanção. Então ela é uma reação humanitária e reformadora contra esses excessos que aconteceram anteriormente, principalmente no período medievo. Para a escola clássica, o crime é uma mera infração à lei. É um fato individual, um fato isolado, e não é necessário fazer uma referência ao autor. O autor não interessa. O autor não interessa para a verificação do delito. Ele é um mero sujeito ativo do fato ou da realidade social. O decisivo para a escola clássica é o fato. Então, para a escola clássica, a lei ela deve ser justa, deve ser aplicada para todos e deve ser acertada. Os cidadãos eles devem ter conhecimento da lei. A vontade para cometer o delito deve ser livre e soberana do delinquente. Ele não está subordinado a nenhuma espécie de fator, seja ele interno ou externo. Não se verifica nesse momento se a sociedade influenciou, enfim, não há essa preocupação. O que se verifica é apenas esse descumprimento da lei, essa infração à lei. Há uma noção, então, de violação do contrato social e quando o sujeito ele age com livre-arbítrio, com voluntariedade, ele descumpriu o contrato social e porque ele quis. No próximo vídeo eu vou tratar dos principais autores da escola clássica. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, curte, comenta aqui as suas dúvidas, aquilo que você não compreendeu, aquilo que você gostou, e eu espero você até a próxima.